Mais uma vez, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, um livro antes do livro de Salmos, o último capítulo do livro de Jó. Aleluia. Jó capítulo 42, versículo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jó capítulo 42, versículo 2. Quero perguntar para você, como você tem lidado com a sua dor? Como você tem lidado com a sua dor? Como você tem enfrentado a sua dor? Crente passa por momentos de dor? Passa. Temos os nossos momentos de dores. Não há como, irmãos, passarmos pela vida, passarmos pela experiência da vida nesse mundo, sem passarmos pela experiência da dor. Nós não temos, irmãos, uma promessa da parte de Deus dizendo que quando nós aceitássemos a Jesus, todas as nossas dores desse mundo seriam removidas. Não existe essa promessa, não existe, irmãos, um certificado de garantia dizendo que não enfrentaremos dores. A dor faz parte da nossa vida, da nossa existência, e vou dizer mais, a dor faz parte do nosso crescimento. Você sabia que nos momentos de dor, são os momentos que você mais cresce? Momento de maior crescimento na minha vida e na sua, são imprimidos, são desenvolvidos, são estabelecidos na nossa vida, quando nós passamos pela dor. E eu poderia falar de muitos tipos de dor que nós enfrentamos, mas eu só vou me deter em dois tipos de dor que são os, vamos dizer assim, os mais importantes. Existem dois tipos de dor na minha vida e na sua. O primeiro tipo de dor é a dor que nós mesmos causamos, e o segundo tipo de dor é a dor que Deus permite. Se resume basicamente, todas as dores que nós passamos nessa vida se resumem a esses dois tipos de dor: a dor que nós mesmos causamos e a dor que Deus permite. Quando nós, irmãos, passamos pela dor, é importante nós entendermos qual é a origem daquela dor. Quando nós compreendemos de onde aquela dor surgiu, é mais fácil nós lidarmos com ela. Porque quando a dor é a dor que eu estou vivendo, é a dor que eu causei, é fruto de uma atitude errada da minha parte. Por exemplo, eu errei com a minha esposa dentro do meu casamento de uma maneira muito feia, e hoje eu perdi o meu casamento, eu perdi o meu lar, eu perdi a minha esposa, e eu estou vivendo um momento de dor na minha vida. É uma dor que eu causei, é uma dor fundamentada no meu erro pessoal. Eu perdi o meu emprego porque eu não soube lidar com o meu patrão, eu não soube ser um empregado, funcionário que eu deveria ser naquela empresa, então eu perdi o meu emprego. Eu estou passando hoje por uma dor que é fruto do meu desemprego, mas que também é fruto do meu erro, da minha falha. Quando nós erramos, quando a dor é causada por nós, e nós temos que resolver, é uma dor que nós temos que resolver. Às vezes nós temos que pedir perdão, às vezes nós temos que nos retratar, enfim, é uma dor que cabe a nós resolver. Mas quando você passa por um tipo de dor que você não fez nada para merecer aquela dor, é uma dor que Deus permitiu, é uma dor que veio sobre a tua vida, você não fez nada para que ela acontecesse, mas ela veio. Nesse sentido, é uma dor permitida por Deus. A dor que nós causamos e que fere a nossa vida e fere a vida de outras pessoas, ela vem sobre nós, trazendo sobre nós sofrimento, mas também trazendo sobre nós correção. Mas a dor que nós sofremos ou passamos, que é fruto da permissão de Deus, ela vem com o propósito de nos levar a um crescimento, ela vem com o propósito de nos levar a uma promoção, a um avanço no reino espiritual. E quando nós falamos sobre isso, irmãos, sobre dor, nós voltamos ao texto que Deus colocou no meu coração, Jó capítulo 42, versículo 2, e Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus
planos ou dos teus propósitos pode ser impedido, ou nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmãos, quem fala isso foi um homem que experimentou, irmãos, uma diversidade de dor, uma diversidade de dores. Quem está falando, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado, foi um homem que passou por uma experiência de dor de várias formas, de formas diferentes. Ele passou pela dor da perda financeira, porque perder financeiramente, perder materialmente dói. Dói ou não dói, irmãos? Quem já sentiu a dor de perder financeiramente? Ele passou pela dor de perder pessoas. Ele perdeu filhos, ele perdeu filhas. Numa noite ele dormiu, irmãos, e no dia seguinte ele acordou pobre. No dia seguinte, irmãos, aconteceu a mesma coisa. Ele dormiu sendo pai de filhas, e aí ele acordou sem as suas filhas. Imagina essa dor. E também ele passou pela dor da perda da saúde. Ele perdeu a saúde física. Hoje em dia as pessoas estão correndo de um lado para o outro para garantir o quê? A manutenção da sua saúde. Nunca as pessoas se entupiram tanto de vitamina D, vitamina C, cloreto de magnésio, limão, alho. Tudo que as pessoas falam que é bom para matar a Covid, creolina. Tudo que as pessoas falam que é bom para matar a Covid, está todo mundo tomando, porque as pessoas querem viver, neste mundo, querem continuar vivas. E Jó, irmãos, ele passou pela experiência de perder a sua saúde. Um homem que estava saudável e de repente passa a viver uma situação em que ele está coçando as suas feridas com cacos de pedra. Então, irmãos, não foi fácil para Jó. Além disso, vieram as pessoas julgá-lo. Aí entra a dor que vem da perda financeira, a dor que vem da perda familiar, a dor que vem da perda da saúde. Isso são dores que nós sentimos, irmãos, no emocional, na nossa vida física, na nossa vida financeira. Mas aí também vem as pessoas para nos julgar, dizer: você está passando por isso porque você fez alguma coisa errada. Imagina você estar passando por uma situação e você tem consciência que você não fez nada para estar passando por aquilo, mas alguém chega, eu chamo essas pessoas de amigos molestos, ou amigos molestadores, porque eles eram amigos de Jó, já estou colocando Ló na história errada. Eles são amigos de Jó, e eles chegam lá e eles começam a julgar Jó, eles começam a apontar falhas de Jó, que eles nem sabiam que Jó tinha praticado. E aí gera um outro sofrimento, o sofrimento moral, que é quando a pessoa toca na sua moral, quando a pessoa toca na sua reputação, quando a pessoa toca, irmãos, na sua índole. Ela está dizendo: você fez sem você ter feito. Então nós passamos por uma diversidade de dores, porque se você for olhar a vida de Jó, você vai analisando a história dele, você vai ver que a cada instante surge uma dor nova. E a dor da mulher que chegou para ele, que sobrou viva, vamos dizer assim, de tudo que ele perdeu, das pessoas com quem ele vivia e que morreram, sobrou a esposa. E ela diz: olha, Jó, eu tenho um baita de um conselho para você, hein? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Então chega a dor que vem da própria esposa, da incredulidade, porque aquela mulher, ela não acreditava numa mudança. Ela viu ali o fundo do poço. Mas, irmãos, diante de toda essa situação de dor, de sofrimento que Jó estava passando, com todo esse caminhão de dores que ele estava carregando nas suas costas, ele chega no capítulo 42, ele diz: eu estou sofrendo, mas eu sei que o meu Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmãos, isso é uma declaração muito forte no tempo de dor. E aí, dessa declaração de Jó, me surge o tema da mensagem que Deus quer trabalhar no meu coração e no seu nessa noite, que é o seguinte: no tempo da dor, reconheça Deus. Amém? No tempo da dor, reconheça Deus. Reconheça Deus. Reconheça Deus
como aquele que tudo pode, quando você nada pode. Amém, irmãos? No momento da dor, Jó reconheceu Deus no meio do seu sofrimento como aquele que tudo pode. Senhor, eu estou no meio da dor, eu estou no meio do sofrimento, estou no meio da dificuldade, mas eu sei que o Senhor tudo pode. A minha esperança, ela está firmada em Ti. Eu ainda acredito que apesar de tudo que eu estou vivendo, as coisas podem ser transformadas, mudadas, restauradas, porque o Senhor tudo pode. Irmãos, você tem coragem de fazer essa declaração diante das lutas, diante dos problemas que você tem vivido? Irmãos, diante de todo o cenário de dor que Jó estava envolvido, ele compreendeu algo que nós precisamos compreender todos os dias. Ele compreendeu sobre o poder humano e sobre o poder divino. E como ser humano, ele compreendeu que existe uma diferença muito grande entre o poder humano e o poder divino. Porque como ser humano, ele reconheceu que apesar de ele ter conquistado bens materiais nessa terra, apesar de ele ter construído uma grande família bonita, com muitos filhos, apesar de ele ser um homem que tinha muita saúde, ele como ser humano não tinha poder para manter essas coisas com ele. Ele como ser humano não tinha poder de dizer: eu vou estar sempre com saúde, eu vou estar sempre com a minha família, eu vou estar sempre com o meu dinheiro, nada será perdido. Ele reconheceu que como ser humano, o poder humano é limitado, mas quando ele olhou para Deus, ele entendeu que diferente do ser humano, Deus tudo pode. Deus tudo pode. Eu quero dizer para você, querido, Deus tudo pode nessa noite contra o Covid-19, amém? Deus tudo pode nesta noite contra o câncer, seja ele qual for, seja ele, irmãos, de que gravidade for. Deus tudo pode contra as crises financeiras e familiares da nossa vida. Deus tudo pode, irmãos, contra toda e qualquer situação ou cenário de morte que possa se levantar contra nós, porque nas mãos dele está a vida. Por mais que o mundo nos traga morte, nós estamos com o Senhor da vida. Por isso ele diz que ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então eu posso dizer para você com toda certeza que num cenário de morte, Deus pode te dar vida. Deus pode manter a sua vida. Deus pode restaurar a sua vida se ela foi de alguma maneira agredida, afetada, atingida pelos problemas, pelas circunstâncias do meio. Nessa noite, Deus me faz vir aqui para dizer para você, igreja, que Ele ainda é o Deus que tudo pode por você. Ele ainda é o Deus que tudo pode na sua casa. Ele é o Deus que tudo pode na sua família, Carlinhos. Ele é o Deus que tudo pode, irmã Ana, na sua casa, na sua família, nas dificuldades da sua vida. Ele é o Deus que tudo pode por cada um de nós aqui. Ele tudo pode no sentido de nos abençoar dentro da necessidade que nós temos. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, não sei se ela é material, não sei se ela é espiritual, não sei se ela é familiar, mas eu sei de uma coisa: Deus tudo pode. Deus tudo pode. Irmãos, quando eu estava falando para os irmãos a dor, como você tem enfrentado a sua dor? Porque estamos vivendo um tempo de dores. Estamos vivendo um tempo de dor. Às vezes a dor chega porque nos frustramos, porque fazemos planos e os nossos planos desmoronam, idealizamos coisas que de repente não acontecem. Irmãos, nós precisamos entender que nesse cenário de dificuldades existe um Deus que tudo pode, e esse Deus é por nós. E eu vou mais longe: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque, irmãos, no nosso cenário de dificuldade, de sofrimento e de dor, nós muitas vezes usamos a palavra impossível, sim ou não, irmãos? Às vezes nós olhamos para uma situação e falamos: é impossível. Só que eu quero dizer para você, querido, impossível é uma palavra que só existe no dicionário humano. Lá no céu, no dicionário de Deus, essa palavra não existe. Para Deus, nada, nada, nada é impossível.
O impossível só existe no teu dicionário e no meu, mas não existe no dicionário de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, quem é o Deus que está conosco no meio da nossa dor. O que fez Jó não se suicidar, né? Hoje não está muito comum as pessoas tirarem a vida porque a dor é muito grande. Hoje as pessoas, por qualquer tipo de dor, estão tirando a sua vida, porque elas acham que o suicídio acabará com a sua dor, mas elas não têm ciência muitas vezes que existe uma dor pior do que a dor que nós passamos na terra, que é a dor do sofrimento da alma, o sofrimento eterno, que é o sofrimento que a pessoa sofre e vai passar na eternidade, porque morreu sem Jesus. O tempo que você está aqui é para você se livrar da dor eterna do inferno, aceitando a Cristo. E nós precisamos entender que o que fez Jó permanecer firme é entender quem era o Deus que estava com ele no meio da sua dor. Para Jó era muito claro que o Deus que estava com ele era o Deus que tudo pode. Quem é o Deus que está do seu lado nessa noite? Quem é o Deus que está do seu lado, igreja? Quem é o Deus que caminha contigo, igreja? Para mim, é o Deus que tudo pode. Ele tudo pode. Nós precisamos entender isso. Em meio à nossa dor, nós precisamos entender que em Cristo nós nos tornamos propriedade exclusiva do Deus que tudo pode por nós, do Deus que tudo faz. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: onde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde você não pode, Deus pode. Aonde você não faz, não consegue fazer, Deus faz. Mas a sua confiança tem que estar nele. Em quem você está se apoiando para sair da dor? A pergunta: em quem você está se apoiando para sair da dor que você está passando? Quem é o apoio da sua vida no momento da sua dor? Na vida de Jó, ele se apoiava em Deus. O apoio da vida dele era o Senhor. E esse apoio, irmãos, lhe deu a vitória no final. No meio da sua dor, no tempo da dor, reconheça Deus como aquele que tudo pode. Amém, irmãos? Amém, igreja? Segundo, no tempo da dor, reconheça Deus como aquele que faz planos que não podem ser frustrados. Como aquele que faz planos que não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados, e ponto final, irmãos. O que Deus planejou, o que Deus estabeleceu, vai se cumprir. Quando a Bíblia diz que o plano de Deus não pode ser frustrado, quer dizer que o plano de Deus é infalível. O plano de Deus é infalível. Deus planejou, vai acontecer. Irmãos, quando eu olho para essa afirmação que o plano de Deus ele não pode ser frustrado, eu compreendo que eu e você não temos o poder de ajudar Deus. Carlinhos, você acha que eu posso ajudar Deus, ou você pode ajudar Deus no plano dele? E também não podemos atrapalhar Deus, não podemos ajudar e nem atrapalhar, porque independente do que façamos ou façamos de fazer, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a melhor maneira de nós agirmos em relação a Deus é esperar pelo seu agir, é esperar pelo agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes o sofrimento, a dor, ela vem para ensinar você a ter paciência, no sentido de esperar Deus agir na sua vida. Deus é um Deus que age através da fé, e a fé é algo que se desenvolve através da paciência, da perseverança, da capacidade de enfrentar a luta, de enfrentar o problema e não desistir no meio do caminho. Porque quando você desiste, você está dizendo: deixei de crer. Quando você continua perseverando, e quando você continua tendo paciência, você está dizendo: ainda estou crendo. Ainda estou crendo.
ainda estou crendo, Deus vai fazer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E se Deus planejou, através da sua dor, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Se Deus planejou, através da sua dor e do seu sofrimento, exaltar você sobre a dor e o sofrimento que você está passando, ninguém vai poder impedir Deus de fazer isso. Você vai sofrer, você vai passar pela luta, você vai passar pelos problemas, você vai sentir dor, mas no final o sofrimento e a dor vão acabar, e você vai ser exaltado. Porque se o plano de Deus é te exaltar diante do sofrimento e da dor, você vai passar pela dor, você vai passar pelo sofrimento, mas no final o sofrimento morre e você recebe a vitória. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E como nós falamos no início da mensagem, a dor de Jó foi uma dor permitida. Deus permitiu, Ele não fez por merecer aquela dor. A Bíblia diz que houve um diálogo entre Satanás e Deus nas regiões espirituais, e Deus falou para Satanás, quando Satanás disse: olha, eu estou rodeando a terra, estou passeando nos seus domínios, Deus. Tipo assim, Satanás, ele quis afrontar a Deus, dizendo: tudo aquilo que o Senhor criou está na minha mão, eu estou rodeando a terra. É como se Satanás estivesse dizendo assim: tudo que o Senhor criou e entregou para o homem, agora está na minha mão. Só que Deus é Deus, né, irmãos? Deus falou assim: bonito, legal, muito bom, gostei dessa afirmação. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Você observou o coração de Jó? Você viu como ele é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? Então naquele momento, irmãos, era como se Deus falasse assim: você está me afrontando, dizendo que você está dominando sobre a terra, pois eu digo para você que existe um lugar onde você não domina, o coração do meu servo Jó. E naquele momento, irmãos, o diabo se irou, ele quis destruir a vida de Jó, porque o diabo, ele não suporta ver alguém que agrada o coração de Deus. Quando a sua vida traz alegria ao coração de Deus, você se torna alvo, presta atenção, você se torna alvo de Satanás. Satanás começa a olhar para você como um alvo, para que ele possa trabalhar contra a sua vida, um alvo onde ele vai lançar as suas setas, os seus dardos inflamados. Irmãos, e a palavra de Deus nos revela que Jó, ele não sabia do que estava acontecendo. Ele não tinha, irmãos, noção do que estava acontecendo. Mas Deus estava no controle de tudo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E o plano de Deus era exaltar Jó diante do sofrimento que o diabo queria criar na vida dele. E eu quero dizer isso para você nessa noite, querido: o diabo pode criar tudo que é tipo de sofrimento na sua vida, só que o teu Deus, ele tem o poder para te exaltar sobre todos eles. O teu Deus tem o poder de te exaltar diante de todo e qualquer sofrimento que o diabo criar contra a sua vida. Contra a sua vida. Então não desanime, não jogue a toalha, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E para que você possa viver a exaltação do plano de Deus na sua vida, algumas atitudes também você precisa ter. E a primeira atitude que você precisa ter para que o plano de Deus de te exaltar diante do sofrimento aconteça, você tem que crer que Deus permite o sofrimento, não para te provar, mas para revelar ao diabo, para revelar às pessoas quem você é. Às vezes, quando a gente se reúne para falar sobre Jó, as pessoas perguntam assim: por que você acha que Deus permitiu que Jó sofresse? Uma das respostas mais comuns que a gente encontra é: Deus permitiu que Jó sofresse porque Deus queria provar o coração de Jó. Deus queria provar se ele é fiel. Deus queria provar se ele era obediente. Essa é uma resposta muito comum que nós encontramos. Só que eu quero dizer para você, querido, que Deus não precisa te provar para saber quem você é. Lá no Salmo 139, eu ia cantar essa canção hoje, mas a gente não conseguiu. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento
Se me levanto, sabes todos os meus passos. Quer deitado, quer andando, em tudo em mim conheces. Tudo em mim conheces. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Que Deus conhece você. Antes de você acordar de manhã, Ele já sabe qual vai ser o primeiro passo que você vai dar. Ele sabe todos os seus passos, os seus caminhos, as suas escolhas. Deus te conhece. Aí eu pergunto para você, se Ele te conhece, Ele precisa te provar para saber se você é fiel a Ele ou não? Então, irmãos, o sofrimento que veio sobre Jó não foi para prová-lo, mas para revelar quem ele era. Deus já sabia quem ele era. Deus já sabia que ele era fiel. Deus já sabia que ele era obediente. Deus já sabia que ele persistiria e ficaria firme até o fim. Então o sofrimento de Jó, a dor de Jó, não foi algo que Deus permitiu para ferir a Jó, ou para provar se Jó era fiel, ou para provar se Jó obedeceria a ele na dor. O sofrimento que Deus permitiu, Ele permitiu simplesmente para revelar a todas as pessoas que estavam ao redor de Jó e ao próprio Satanás, que aquele que é fiel a Deus permanece fiel a Ele na dor, permanece fiel a Ele no sofrimento, não importa qual seja o sofrimento. Deus não queria provar para ver quem Ele era, Deus queria usar o sofrimento para revelar quem Ele era. Eu quero dizer para você, querido, que é no momento da dor e do sofrimento que as pessoas vão saber quem você é. É no momento da dor e do sofrimento que verdadeiramente nós nos revelamos ao mundo, às pessoas, ao reino espiritual e ao reino físico, quem nós somos como servos fiéis e obedientes a Deus. Porque, irmãos, na vitória, na bonança, quando tudo está bem, o fiel e o infiel são iguais. Quando nós estamos na vitória, quando nós estamos na bênção, junto com o infiel, todos nós somos iguais. Mas quando vem o fundo do poço, quando vem aquela situação da dor e do sofrimento que você não merecia passar, quando você está no chão, é que as pessoas olham para você e agora elas dizem assim: agora eu quero ver se é de Deus mesmo, agora eu quero ver se essa pessoa não vai murmurar, agora eu quero ver em quem essa pessoa vai se apoiar, agora eu quero ver se realmente não vai roer a corda, se realmente não vai negar a Deus, ou se vai ficar com Deus até o fim. Porque é a dor, é o sofrimento que revela o teu caráter, como servo, que é fiel, que é obediente, que ama a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, se nós queremos ser exaltados no momento da dor e do sofrimento, nós precisamos dar duas coisas que Deus quer de nós: fidelidade e paciência para esperar o seu agir. Fidelidade implica em amor, paciência para esperar o agir de Deus implica em fé. Jó teve as duas coisas. Vieram as dores, vieram os sofrimentos, mas ele permaneceu fiel, porque ele amava a Deus. Segundo, ele permaneceu esperando, porque ele cria, ele tinha fé no agir de Deus em favor da sua vida. O que vai te manter em pé até o fim? O seu dinheiro? O que vai te manter em pé até o fim? As suas posses, suas riquezas? A sua capacidade de ser fiel a Deus e de esperar o agir de Deus diante das suas dores, por piores que elas sejam. Deus vai honrar o fiel. Amém, irmãos? Deus vai honrar o fiel. Está doendo, estou passando pela dificuldade, mas do meu Deus eu não largo. Irmãos, o verdadeiro servo de Deus é aquele que permanece com Deus quando ele não tem motivos materiais para louvar a Deus, quando ele não tem motivos aparentemente, irmãos, materiais para louvar ao Senhor pelas benesses, pelas bênçãos que Deus está derramando sobre a vida dele. Ele não depende dessas coisas. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus.
Faz tempo que a gente não canta esse cântico na igreja. Mas irmão, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Nós não podemos condicionar a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa confiança em Deus ao que Ele está fazendo aparentemente por nós, porque vai ter momentos em que Deus vai permitir a dor, porque Ele sabe o nível de fidelidade que está no teu coração. Agora eu vou dizer algo bem legal para você, eu quero que você escute com atenção o que eu vou dizer. Presta atenção, grandes provações, grandes situações de dor, Deus só dá para quem ou em quem Ele deposita uma grande confiança. Então, se você é uma pessoa que está passando por grandes lutas, é porque existe uma grande confiança de Deus na sua fidelidade. Então, ao invés de você reclamar porque a luta está grande, inverta isso na sua vida. Obrigado, Senhor, porque se a luta é grande, é porque a confiança que o Senhor tem em mim é grande. É porque o Senhor consegue esperar de mim algo grande. Deus não mandou Sadraque, Mesaque e Abdenego para a fornalha, irmãos, porque Ele achava que eles iam na última hora ali desistir de tudo. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem lançados na fornalha com fogo aquecido 7 vezes mais, porque Ele sabia que mesmo a fornalha aquecida 7 vezes mais não seria capaz de roubar no coração daqueles jovens toda a fidelidade que eles tinham ao seu Deus. Agora, se fosse eu e você, irmãos, será que o nosso joelho tinha se dobrado? Será que nós teríamos adorado a estátua de Nabucodonosor? Então eu quero dizer para você nessa noite, se você quer ser exaltado na dor, no sofrimento, se você quer ser exaltado diante da sua dor e do seu sofrimento por Deus, entenda que fidelidade e fé são importantes para você permanecer em pé. Amém? Todos entenderam aí? Se você quer que o plano de Deus se cumpra na sua vida, você também precisa, querido, entender que o reino espiritual, ele se move não pelo que você quer, mas pelo que você crê. Não basta querer, é preciso crer. Querer não é poder, crer sim é poder. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Se só querer fosse suficiente, a gente encontraria na Bíblia assim, tudo é possível àquele que quer. É assim que está na Bíblia, irmãos? Jó queria sair daquela situação de dor, de sofrimento? Com certeza, né, irmãos? Só que ele não ficou se apoiando no que ele queria, ele se apoiou naquilo que ele cria. Diante da dor, diante do sofrimento, ele declarou aquilo que ele cria. Ele disse: eu sei que tudo podes. Eu creio, Deus, que o Senhor tudo pode. Eu estou esperando no Senhor. Lá no capítulo 19, 25, Jó faz uma outra declaração. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Ele não estava falando do que ele queria, ele estava falando do que ele cria. Quem quer que a sua casa seja transformada? Deus não está tão preocupado com o que você quer, Ele está preocupado em saber se você crê que a sua casa pode ser transformada. Quem quer ser curado? Quem tem alguma situação? Amém. Deus está mais preocupado em saber se você crê que você pode ser curado. Se você vai no Evangelho de Mateus, queridos, capítulo 9, 22 e 23, você vai encontrar o diálogo de Jesus com o Pai. Marcos 9, 22 e 23. Você vai encontrar o diálogo de Jesus com aquele pai que tinha um filho epilético. Quando Jesus desce do monte e aquele filho está ali sendo lançado no fogo, na água por aquele demônio, e os discípulos que ficaram lá embaixo não puderam expulsar aquele demônio, Jesus chega e o pai daquele menino vai ao encontro de Jesus, explica tudo para Jesus,
E ele diz a Jesus assim: Senhor, Jesus pergunta: desde quando isso acontece? E aquele pai diz: desde a infância, desde quando ele era criança. E aí aquele pai diz assim: se o Senhor pode, tem compaixão de nós e nos ajude. Aquele pai, ele queria ajuda, ele queria ser ajudado, ele queria que o seu filho fosse liberto. Jesus diz para ele: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então naquele momento, aquele homem demonstra o que ele quer, só que Jesus vai e coloca ele diante da fé. Eu não quero saber só o que você quer, eu quero saber se você crê. Nessa noite eu quero saber de você, irmão, não só o que você quer, mas o que você crê acerca daquilo que você quer. Às vezes você quer muitas coisas, mas você precisa crer que essas muitas coisas que você quer, elas podem acontecer, e Deus pode fazer acontecer na sua vida, se você crer. Você tem que crer, porque tudo é possível àquele que crê. Se você não crê, eu posso ficar aqui 2 horas, 3 horas, falando, se não entrar fé no teu coração, as coisas não acontecem. É que nem você fazer um apelo para uma pessoa aceitar Jesus, e você pergunta a uma pessoa assim: você quer aceitar Jesus? Você crê que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para o perdão dos seus pecados? Ele morreu, ele derramou seu sangue, aquele sangue que ele derramou foi o perfeito pagamento pelos seus pecados, como de um cordeiro santo, imaculado, sem defeito. Aquele sangue foi vertido para que a sua vida fosse purificada dos seus pecados. Aí você faz uma explanação plena, total, profunda, completa da salvação, da obra que Jesus fez na cruz. Aí você pergunta para a pessoa: quer aceitar Jesus? Ela fala: não. Por quê? Não entrou fé. Ela não acreditou. Agora, se você fala: olha, Jesus morreu por você, derramou seu sangue, você acredita que esse sangue te purifica dos pecados? E ela fala: sim, Senhor, eu creio, pastor, eu creio, eu quero entregar minha vida para Jesus. O que vai acontecer ali, irmãos? O milagre da salvação. Vai ter salvação. Porque se eu perguntar para a mesma pessoa, para aquela que disse não e para aquela que disse sim: você quer ir para o céu ao invés de ir para o inferno? As duas vão dizer a mesma coisa. Sim ou não, irmãos? Só que não é pelo que eu quero, é pelo que eu creio. Entenda isso, vou repetir: não é pelo que eu quero, é pelo que eu creio. Não adianta eu não querer ir para o inferno. Se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno, mesmo não querendo ir para lá. Por quê? Porque eu não criei, eu não acreditei na salvação, eu não acreditei que o sacrifício de Jesus foi suficiente para me salvar do inferno. Então, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque eu não criei. Por que Jó mudou de vida? Porque acima de querer mudar de vida, ele acreditou que Deus podia mudar a vida dele. Eu sei que tudo pode, Senhor. Eu estou firme nessa certeza, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, se o Senhor está comigo, o Senhor tudo pode, e os seus planos não se frustram, eu vou mudar de vida. Minha vida será transformada, a dor vai ficar para trás, a doença será curada, porque o Senhor tudo pode. Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de quem Deus é na nossa vida, irmãos. Mas em último lugar, se você quer ver Deus te exaltando sobre a sua dor, em meio à sua dor, pare para cuidar da dor dos outros. Vou repetir: em meio à sua dor, pare para cuidar da dor dos outros. Em meio à dor, Deus falou para Jó orar pelos seus amigos. Ele ainda estava na dor, ele ainda estava no sofrimento, ele ainda estava com o corpo cheio de chagas. Naquele momento, talvez Jó podia dizer assim: quem está precisando de oração aqui sou eu. Se tem alguém que precisa de oração aqui, que está no fundo do poço, sou eu. Foi assim que Jó agiu, irmãos?
no meio da dor, ele parou para olhar para a dor do outro, para a necessidade do outro, para ser bênção na vida do outro. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você é servo de Deus, as suas dores não vão te impedir de servir a Deus. Mesmo na dor você será bênção, mesmo na dor você fará diferença na vida de outras pessoas, mesmo na dor você vai orar, você vai interceder, você vai pregar, você vai ajudar. Por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele para no meio da sua dor para cuidar da dor dos outros. Jesus, irmãos, depois de passar a noite inteira orando no Getsêmani, sofrendo, chorando, gotas de sangue, porque ele iria para a cruz, sofreu, sentiu a dor emocional do peso da cruz, mas no momento em que os soldados chegam para prendê-lo, e Pedro corta a orelha do soldado, ele para cuidar da orelha do soldado. Ele para colocar aquela orelha que foi decepada no lugar. Jesus lá na cruz, todo ensanguentado, todo ferido, todo machucado, ele para orar pelos seus inimigos e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em meio à dor, às vezes nós temos que parar para cuidar da dor dos outros. Mas eu quero dizer para você, quando você parar para cuidar da dor dos outros, Deus vai cuidar da sua dor. Deus vai cuidar da sua dor. Deus vai cuidar do seu sofrimento. Porque quando Jó orou pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Então nessa noite fique em pé, e nós vamos orar